Bom dia, boa tarde, boa noite. É com enorme satisfação que eu me dirijo a vocês nesse evento tão interessante que tem lugar em Foz do Iguaçu, mas que ao mesmo tempo é amplificado digitalmente para um número grande de participantes. Fico muito contente, eu participei o ano passado, me convidaram para uma conferência, eu gostei muito da experiência, da forma como eu fui tratado pelos organizadores, e quando me convidaram novamente esse ano, eu fiquei muito satisfeito e aceitei logo o convite. E aqui estou então para convidar vocês ou provocar vocês com algumas ponderações a respeito da leitura que eu estou fazendo, que alguns intelectuais vêm fazendo, a respeito dessa pandemia que nos aflige tanto nesses últimos tempos e que não respeita fronteiras de países. Eu imagino que tanto o Paraguai como o Uruguai, Argentina e Brasil estejam todos, de alguma forma, enfrentando esse momento difícil do ponto de vista de saúde pública e que traz à tona alguns problemas profundos das nossas sociedades que primam por uma grande desigualdade. O momento que nós vivemos me parece extremamente interessante, embora doloroso, catastrófico. Como todo momento de crise, ele gera tanto uma possibilidade de superação positiva como a possibilidade da destruição da vida no planeta. Eu acho que esse horizonte hoje está cada vez mais presente. A degradação do ambiente, que está na base da degradação da saúde das populações, ela aponta para uma possível nova onda, novas pandemias, enfim, um esgotamento da nossa possibilidade de ajuste ou de adaptação a essa destruição da natureza que vem sendo perpetrada em nome de um muito discutível progresso da humanidade ou da sociedade. Bom, mas ao mesmo tempo que a crise contém essa desgraça, ela contém os germes da sua superação. E aí me parece que as reflexões, por exemplo, do Jorge Boaventura Santos, elas podem ser encontradas facilmente na internet, ele alude à crise, principalmente do ponto de vista econômico, o esgotamento do modelo capitalista ultra ou neoliberal, um capitalismo financeiro que visa apenas o lucro, sem consideração. Então, esse momento que nós vivemos de crise do capitalismo globalizado, onde eu dizia que há uma busca do lucro sem consideração pelo custo social dessa lucratividade. E uma das consequências que me interessa mais é como isso repercute na saúde da população. Nós estamos vivendo hoje, nessa situação de pandemia, um acúmulo de problemas de saúde que tem como uma das suas determinações, e essa me parece extremamente importante, até por ser um pouco uma novidade do ponto de vista da compreensão que temos de saúde e doença, que consiste na desorganização temporal que a situação da pandemia traz para muitos de nós, porque tivemos que alterar as nossas rotinas. E essa alteração de rotinas, ela acaba produzindo um desencontro entre os nossos ritmos, dos nossos organismos e os ciclos ambientais, como a noite e o dia. Então, essa situação de desconforto que é provocada na dessincronização e que se assemelha, de certa forma, com o que sofremos quando mudamos bruscamente de fuso horário, o famoso jet lag, quando vamos daqui para o Japão em algumas horas de voo e somos subitamente ou rapidamente submetidos a um fuso horário que está 12 horas adiantado, no caso do Japão, em relação ao nosso. E isso
o organismo acaba se ajustando. 1, 2 ou 3 semanas depois de chegados ao Japão, nós já estamos, por assim dizer, dormindo com os japoneses, comendo com os japoneses e assim por diante. Estamos sincronizados no novo fuso horário. Isso é o que acontece e o resultado disso, digamos, é positivo, é uma manutenção do organismo nessas novas condições. Já quando estamos submetidos a uma desorganização, que também podemos chamar de uma dessincronização dos nossos ritmos, esse sofrimento se perpetua, se torna o que a gente vem chamando de atrito temporal, onde esses desafios de ajuste a um novo esquema de horários, ele continua produzindo contradições com as nossas necessidades de sono, de alimentação, de interação social e assim por diante. E esse estado de dessincronização ou desorganização temporal crônico é justamente o pano de fundo do que a gente pode dizer das patologias modernas causadas na sociedade contemporânea. A gente pode brincar com a ideia que a sociedade contemporânea é uma sociedade doente no tempo. O que nós vemos hoje no noticiário de esgotamento do número de leitos disponíveis nas unidades de terapia intensiva, da falta de respiradores, até da falta de equipamento de proteção individual, como máscaras e luvas, álcool gel, isso tudo emerge da fraqueza dos investimentos públicos na área da saúde, o que está, no meu entendimento, obviamente ligado a essa ênfase na privatização dos serviços. Hoje eu ouvia notícias de que há muitos leitos disponíveis em hospitais privados, enquanto que os hospitais públicos estão quase que completamente ocupados. Isso é uma resultante bem clara da expressão dessa crise e de uma não adequação dos tempos. Era previsível que, no início da pandemia, se precisasse mais leitos. O descaso do governo em relação a essa questão acaba fomentando o problema e aumentando a sua gravidade. Nós percebemos hoje, em maio, 16 de maio, 17 de maio de 2020, que a curva de crescimento, tanto da contaminação como dos óbitos, está ainda em sua fase ascendente, o que é extremamente preocupante. Estatísticas de países da Europa e na própria Ásia também mostram quadros já de arrefecimento desse crescimento da Covid-19. E a nossa curva de crescimento não para e cresce exponencialmente, como já foi muitas vezes publicado e comentado. Eu gostaria de provocar vocês com uma reflexão que eu comecei a fazer depois de algumas leituras mais recentes, especialmente do Gaston Bachelard, na Dialética da Natureza, e do Henri Lefebvre, em sua obra póstuma sobre ritmo-análise. A bibliografia está à disposição de vocês, para quem estiver interessado, me escreva, eu deixo o meu e-mail no final dessa conferência. Mas o que eu queria provocar vocês é que a matéria viva que se originou e evoluiu num planeta oscilante dificilmente poderia não apresentar uma oscilação nas suas propriedades mais fundamentais. Eu diria que o fato da matéria viva evidenciar oscilações em praticamente todos os aspectos do seu funcionamento é o que se esperaria de uma estrutura que evoluiu e vem se diferenciando num planeta essencialmente oscilante. Ora, a reflexão pode ir mais longe. Se a gente pensar
num objeto inanimado, uma pedra, por exemplo, ela também tem um ciclo, são ciclos de dimensões geológicas de milhões de anos, às vezes, mas de qualquer maneira são marcas da passagem do tempo nesses sistemas. Então, o convite é entender que as oscilações são um componente essencial da matéria, pelo menos num planeta como o nosso. E que o conhecimento das oscilações nos vai permitir ter uma visão melhor, mais rica, mais consequente, tanto do funcionamento da matéria no seu conjunto, como da matéria viva em particular. E aí a questão dos ritmos biológicos, que são imediatamente perceptíveis e mensuráveis, como, por exemplo, o nosso ritmo de temperatura, alguns ritmos hormonais, o ciclo vigília-sono, entre tantos outros, todos eles são evidências, são pontas de iceberg desse sistema oscilatório que compõe essa natureza essencial nos nossos corpos e na matéria em geral e na matéria viva em particular, como eu disse antes. Ora, se provocamos algum tipo de intervenção num fenômeno oscilatório, me parece evidente, e espero que entendam, se eu for claro o suficiente, que as intervenções, quando ocorrem num momento de crescimento, num momento de estabilidade ou num momento de decréscimo de uma determinada função, pensem num hormônio ou na temperatura do nosso corpo, as intervenções têm resultados diferentes e, portanto, podem ser melhor ou pior sucedidas dependendo do instante ou da fase em que elas atingem, ou essas intervenções atingem os organismos. Agora pensem, numa situação como a que vivemos na pandemia, de ampla, geral desorganização temporal, é fácil inferir a partir dessa constatação que nós estamos mais vulneráveis. E estamos mais vulneráveis em todos os sentidos possíveis, social e organicamente. Os nossos sistemas de defesa, nossa imunidade está comprometida na medida em que a orquestração dos ritmos do nosso corpo está perturbada. Aliás, isso é facilmente verificável. Se você medir a sua temperatura diversas vezes ao longo do dia, numa situação de saúde, você vai observar um ciclo bem nítido dessa temperatura. Eu sugiro a medida da temperatura oral, que é um pouco mais confiável do que temperatura axilar, que é o mais comum no nosso país. Mas, fazendo essa medida várias vezes por dia, em diferentes horários, vocês vão perceber que a nossa temperatura tende a apresentar valores mais elevados do meio para o final da tarde e uma queda, um decréscimo dos valores ao longo da noite, chegando aos mínimos valores no final da noite, começo da madrugada, e depois o fenômeno se repete mais ou menos regularmente todos os dias.